Vamos orar para a gente poder começar a nossa meditação na palavra? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, Pai, assim como o Senhor falou comigo nessa tarde, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. É isso que eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá bom. Ontem eu estava ajudando a Mila e a Natália, que elas estavam fazendo a mudança. As crianças vão lá para trás? Podem ir lá. Aí ontem eu estava ajudando as meninas ali a fazer umas mudanças, algumas coisas. E aí eu estava conversando com elas. Aí eu perguntei, falei assim, vocês leram a Bíblia hoje? Isso ontem, né? Elas, eu li e tal, não sei o quê. Daí eu falei, aí a Natália falou assim, eu estava lendo Jonas e aí eu entrei agora em Miqueias. Mas a história de Jonas me chamou a atenção, porque eu gostei disso e tal. Daí ela foi falando algumas coisas que chamaram a atenção dela. Eu falei, legal, então acho que eu vou preparar uma mensagem para amanhã, baseado nesse texto aí, nessas histórias que a Natália estava contando ontem para mim. E aí, enquanto elas estavam ali limpando e eu ali ajudando, eu já fui meio que pensando no que eu poderia falar. E hoje à tarde eu sentei lá em casa e comecei realmente a preparar a mensagem. E eu acredito que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? E ela estava falando então sobre Jonas. Ela estava lendo o livro de Jonas, né? Quantos aqui já leram o livro de Jonas? Poucos, né? Poucos já leram. Então, eu aconselho vocês a chegar em casa e ler lá esse livro. São 4 capítulos, é bem curtinho. E a história ela é bem legal, bem interessante para a gente poder entender. Então, Jonas ele era um profeta. Jonas ele era um profeta de Israel. E ele estava profetizando num tempo onde Israel ele já tinha sido se dividido. Então, existia o reino do norte e o reino do sul. Então, Jonas ele profetizava para essas 10 tribos, para o reino do norte, lá nesse tempo. O que aconteceu? Vamos para a gente poder entender tudo. O reino ele era unido, ele era um só no tempo de Saul, quando Saul era rei. Depois Davi, também o reino era unido. E Salomão, o filho de Davi, também ele era unido. Cada rei, Saul, Davi e Salomão, o reino era um só, o reino unido, todas as 12 tribos, bonitinho, tudo certinho. E aí, cada um reinou 40 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão também reinou 40 anos. No final do reinado de Salomão, Deus ele trouxe uma palavra dizendo que o reino dele seria dividido. Mas por amor a Davi, por amor àquilo que Deus já tinha prometido, que na família dele sempre teria alguém no reino, sempre teria alguém sentado no trono, Deus ele preserva 2 tribos para a família de Davi, que é Judá e Benjamim. Essas 2 tribos que ficaram conhecidas como o reino do sul, ficaram com a família de Davi, e as outras 10 tribos foram para uma outra pessoa chamada Jeroboão. Grave esse nome, Jeroboão. Ele não era da família de Davi, ele era um general, ele era alguém do exército ali de Salomão. E Deus ele entrega essas 10 tribos para Jeroboão, para que Jeroboão pudesse ser o rei sobre essas 10 tribos. E então Deus ele escolhe Jeroboão para isso. Jeroboão ele acaba se tornando um dos piores, se não o pior rei de Israel, ali do reino do norte. Porque se você for reparar, se você quiser ir ler em casa o livro de Reis, 1º Reis e 2º Reis, vai contando todas essas histórias. E quando chega na história de Jeroboão, ele diz que ele fez tudo o que desagradava a Deus, tudo que era mal aos olhos do Senhor, tudo. E a partir de então, todos os reis que vieram depois dele, todos eles também faziam a mesma coisa. E é engraçado que a Bíblia ela dá uma ênfase nisso, dizendo que o fulano de tal seguiu os passos de seu pai Jeroboão e cometeu todos os pecados que ele fazia. Então, dali em diante, ele virou um padrão para o que Deus desaprova.
Aquilo que Deus desaprovava, você olhava para ele e falava assim, ó, Jeroboão fez isso e você está seguindo os caminhos dele. Já para Davi é diferente, também Davi era um padrão. Se você fazia algo que era bom, Deus falava, ó, aqui ele seguiu os passos de Davi, legal, bonitinho, mas quando você fazia algo de ruim, olha, você seguiu os passos de Jeroboão. Então Jeroboão virou esse padrão de coisa ruim aí, do que é deplorável aos olhos de Deus. Jeroboão virou esse padrão aí, e a partir dele, todos os reis ali de Israel, quando eu falo Israel, é o reino do norte, as 10 tribos, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia deixa bem claro isso. Todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Jonas, ele começa a profetizar, ele surge na história no reinado do filho de Jeroboão, que é o Jeroboão II, que também fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que seu pai fazia. E Jonas, ele começa a profetizar ali, nessa situação. Então, é nesse lugar, nesse contexto em que Jonas, ele aparece. Jonas, ele profetiza para as 10 tribos do reino do norte, ali, que era de Jeroboão II. Amém? Entenderam? Jonas aparece aí. A história de Jonas é exatamente dentro desse contexto. E é interessante você ler a história de Jonas, porque a gente começa a entender algumas coisas. Por que aconteceu isso? Por que ele falou isso? Por que ele agiu dessa forma? Durante a mensagem a gente vai entender um pouco sobre isso. Abre aí comigo em Jonas, capítulo 1. Eu não vou ler todos os textos aqui, mas de novo eu encorajo vocês para que vocês possam ler esse livro na sua casa. São 4 capítulos, são bem curtos. E a história é bem legal e bem interessante. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus, ele fala com Jonas e fala, ó, vai lá para a cidade de Nínive e vai pregar uma palavra que eu tenho para eles. Jonas, na hora, virou as costas e foi embora. Tentou fugir daquilo que Deus tinha falado para ele, para que ele pudesse fazer. Só que se você continuar a leitura, e você vai ver que ele paga a passagem, ele entra dentro do barco e segue rumo ao caminho bem diferente daquilo que Deus tinha falado. Deus mandou ele para lá, ele foi para o outro lado, totalmente distante. Ele entra no barco e vai embora. Só que aí o que acontece? Começa uma tempestade, começa o mar ficar revoltado, aquela coisa, e aí começa a acontecer várias coisas ruins que a gente já vai entender. Mas por que será que Jonas ele resolveu fugir? Por que será que Jonas resolveu entrar no barco e ir embora, e não ficar ali? Por que na cabeça dele ele achou que fugindo para um outro lugar, ele conseguiria resistir àquilo que Deus tinha mandado ele fazer? Porque naquela época, aquelas pessoas que viviam ali, elas tinham muito na mente delas que cada deus era bem forte e influente dentro de um lugar específico, dentro de um país, de uma nação, de um povo específico. Quando Jonas ele recebe essa palavra de Deus e ele resolve fugir, ele resolve virar as costas e ir embora, na cabeça dele ele estava assim: Deus, o Deus de Israel, ele é muito forte e influente aqui em Israel. Mas se eu pegar e for para um lugar totalmente distante, totalmente longe do campo de influência do Deus de Israel, pode ser que eu consiga fugir disso e eu não vá cumprir a palavra dele. Era essa a mentalidade de Jonas. Ele queria fugir da presença de Deus. Mas algo que a gente consegue entender é que não existe lugar no mundo em que Deus não seja Deus. Amém? Não existe lugar no mundo em que Deus não seja Deus. Seja aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, não existe lugar que você possa fugir da presença de Deus. Jonas tinha essa crença, ele acreditava que fugindo ele poderia conseguir realmente, saindo dali daquela região, ele poderia fugir da presença de Deus, fugir daquilo que Deus tinha mandado. Mas algo que a gente entende é que não há lugar em que Deus não seja Deus. E não adianta a gente querer fugir, porque quando a gente vê esse texto, a gente começa a pensar
e colocando para nós hoje em dia, que às vezes a gente resolve fugir de algumas coisas que Deus nos manda. Deus manda que a gente faça alguma coisa, Deus fala para que a gente diga alguma coisa, Deus nos dá uma ordenança, nos dá algo para que a gente possa fazer, e o que a gente faz? Vira as costas e sai correndo. Eu não vou fazer isso não, não é comigo, não estou ouvindo, finge de louco, tapa o ouvido e sai correndo, e não quer fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E a gente começa a fugir, a gente começa a agir como Jonas agiu. A gente começa a fazer, tentando fugir da área de influência. Então, se eu não for no culto hoje, Deus não vai falar comigo, então está tudo certo. E aí, se eu faltar domingo também, aí já junta 2 cultos aí, e aí Deus até esquece de mim, aí no próximo eu posso ir. No próximo domingo eu vou, que Deus já esqueceu de mim e está tudo certo. É isso que acontece? Não. Porque não há lugar no mundo em que Deus não seja Deus. Não tem como fugir de Deus. Amém? Amém? Não tem como fugir de Deus. Tem um salmo que diz que você pode ir para os mais altos céus, ou ir para mais profundo abismo, não tem lugar onde Deus não consegue te achar. Os olhos de Deus não estão vendados, você não consegue esconder nada de Deus. Tudo está exposto, tudo está aberto, Deus está vendo tudo. Deus está vendo até a sua desobediência quando Deus fala e você não age. Deus está vendo até quando Deus manda você fazer e você não faz. Quando você finge de louco e fala, eu não entendi, eu não ouvi muito bem, eu não entendi, o que o senhor queria mesmo? Acho que o senhor falou e eu não prestei atenção. Deus está vendo isso. Deus está vendo. Amém? E nessa ânsia, nesse desejo de se esconder de Deus, as pessoas ao nosso redor começam a sofrer. Nesse desejo de se esconder de Deus e daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, e tem uma coisa que eu vim falando há bastante tempo aqui na igreja, que a nossa grande missão, o nosso grande objetivo é pregar o evangelho por todos os lugares. Amém? Essa é a nossa grande missão. Eu já falei aqui também na igreja que o nosso Deus, Ele é um Deus missional. Ele está em missão e Ele quer salvar as pessoas. E Ele conta, e Ele pede, e Ele nos chama, e Ele nos convoca para que a gente possa fazer parte desse movimento, fazer parte dessa missão, para poder evangelizar, para poder chegar, para poder alcançar as pessoas. Então, mas nessa ânsia, nesse desejo, nesse medo de querer se esconder de Jesus, se esconder de Deus, nós acabamos prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque, como eu disse, a nossa missão é pregar o evangelho. Quando Deus fala para nós, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você ouve aquilo e faz o quê? Não faz. Vira as costas e vai para outro lugar. Finge, vira, como a gente está acostumado a dizer, que nós somos aquele crente 007. Então, ninguém sabe que eu sou crente, ninguém sabe de nada, e eu vou vivendo a minha vida, eu vou fazendo, por quê? Porque eu não quero dizer para as pessoas que eu sou cristão. Porque eu não quero fazer parte dessa missão. Eu não quero pregar o evangelho. Eu não quero que essas pessoas sejam salvas. Eu não quero que essas pessoas encontrem a Jesus. Jonas, por que Jonas resolveu fugir de Deus? Porque aquela cidade, Nínive, elas estavam invadindo Israel, o lugar onde eles moravam, ali nas 10 tribos, o reino do norte. Já tinha feito muita coisa ruim com eles. Muita coisa ruim com eles. E aí Jonas, quando ele ouve a palavra de Deus falando, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Prontamente Jonas entendeu o que Deus iria fazer. Ele vai pregar e as pessoas vão se arrepender. Ele vai pregar e as pessoas vão se arrepender. Então o que ele faz? Ele vira as costas e vai embora. Por quê? Não era do objetivo dele, não era o sonho dele, não era aquilo que ele gostaria que aquelas pessoas se convertessem. Ele queria que Deus derramasse fogo do céu e queimasse tudo. Ele queria que todas aquelas pessoas pudessem morrer, porque elas estavam fazendo mal para o povo dele, estavam prejudicando o povo dele. Então agora, que pague o mal com o mal, que eles possam morrer também. Mas quando Deus vem e chama para que Jonas pudesse ir lá, ele fala, não, Deus ele vai tocar no coração daquelas pessoas, aquelas pessoas vão se converter e ele não vai fazer aquilo que eu quero. Então o que eu faço? Eu vou embora, porque eu não quero que aquelas pessoas se convertam.
E nessa fuga dele, ele acaba atrapalhando, ele acaba prejudicando as pessoas que estavam ao redor dele. Quando ele entra no barco, o que acontece? Começa o vento forte, a tempestade, aquela coisa, e aí os marinheiros que estavam ali começam a ficar com medo daquilo. Meu Deus, a gente vai morrer. E Jonas está o quê? Deitado, dormindo tranquilamente. Enquanto o bicho está pegando, está rolando tudo, ele está lá deitado dormindo. E aí o marinheiro chega lá e fala assim: como que você consegue dormir enquanto tudo isso está acontecendo? Levanta aí e começa a clamar ao seu Deus. Porque a gente já está clamando para o nosso Deus, então clama aí, vai que seu Deus escuta e ele para e ele nos salva. E aí Jonas ele fala assim: não, calma. Eu já sei o motivo. A culpa é minha mesmo. Isso está acontecendo tudo é por minha culpa. Ele fala: quem que é você? Eu sou hebreu, sou o servo do Deus que criou os céus e a terra. E aí ele fala: então tá bom. Então, ele fala assim: para acabar tudo isso, você pega e me joga no mar, que vai acabar. E aí o povo fala, os marinheiros: não, que isso, a gente não vai fazer isso, não. E eles continuaram ali tentando, orando para os deuses dele, fazendo as coisas. E a hora que eles viram que não tinha como, ele falou assim: desculpa aí, mas agora, tchau. Jogou ele no mar. A hora que caiu no mar, acabou. Cessou. Acabou tudo. A nossa desobediência, a nossa fuga de Deus, acaba prejudicando as outras pessoas. Acaba com que as outras pessoas se tornem alvos de um problema que é nosso. As pessoas precisam conhecer o caminho da salvação. Amém? As pessoas precisam conhecer esse Deus que nos salvou. Amém? Eles precisam conhecer um Deus que nos ama. Amém? E nós fazemos o quê? Viramos as costas e vamos embora. E essas pessoas continuam precisando desse Deus. E eu estou do lado dessa pessoa e não faço nada. Eu estou vendo que ela está sofrendo. Eu faço nada. Eu vejo que a vida dela pode mudar se eu simplesmente falar: Jesus te ama. Eu tenho uma mensagem de esperança para você. Mas o que eu faço? Nada. E as pessoas ao meu redor estão sofrendo porque eu simplesmente quero fugir daquilo que Deus me mandou fazer. Que nós possamos nessa noite entender que o nosso grande objetivo de vida é pregar o Evangelho para as pessoas e que essas pessoas possam ser salvas. Amém? A gente não pode fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. Porque nessa fuga, nessa desobediência, as pessoas ao nosso redor se tornam prejudicadas e nós mesmos somos prejudicados. O que acontece com Jonas? Ele é jogado no mar e depois uma baleia vai e engole ele. 3 dias e 3 noites ele passa dentro da barriga, dentro do grande peixe. Ele fica lá. Ele mesmo sofreu as consequências da desobediência dele. Ele mesmo. E algo para a gente entender, quando a Bíblia ela tem vários significados de números. E aqui não é numerologia bíblica, não é nada disso, gente. Mas vários números da Bíblia têm um significado. Então, não necessariamente, quando está escrito algum número na Bíblia, 7, 12, 40, 400, 3, não necessariamente aquele número é exatamente aquilo que ele está querendo dizer. Tem um significado por trás daquilo. Quando a gente fala de 3 dias e 3 noites, significa que naquela época, as pessoas elas acreditavam que quando alguém morre, para que ele possa chegar no além, no pós-morte, levava 3 dias e 3 noites. E aí não é da gente se estranhar quando a gente olha, quando Jesus, ele diz que ele iria morrer, e ao 3º dia, ele iria ressuscitar. Nós sabemos que sim, ao 3º dia mesmo, Jesus ressuscitou. Mas o que ele queria dizer de verdade para aquelas pessoas é: eu vou morrer de verdade, mas eu vou ressuscitar. 3 dias e 3 noites tem essa conotação de eu vou morrer mesmo, eu morro, é uma morte de verdade. Não é, eu dormi e acordei, não, eu morri mesmo, eu morri de verdade. Jonas acontece basicamente isso. Jonas ele passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse grande peixe, quer dizer o quê? Que ele morreu. A gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou consciente dentro da barriga do peixe. Eu estava pesquisando sobre isso e eu vi que existem alguns casos, sim, comprovados de verdade, que algumas pessoas realmente entraram dentro
de um grande peixe, de uma baleia, alguma coisa, e elas conseguiram sobreviver depois disso. Não é um caso isolado de Jonas, algumas pessoas aconteceram sobre isso. E aí elas ficam um tempo inconsciente ali, mas aí depois que consegue sair da barriga do peixe, está tudo certo, ela volta à vida. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu com Jonas, quanto tempo ele ficou consciente ou não dentro da barriga do peixe. Mas quando a Bíblia diz esses 3 dias e 3 noites, ele está querendo dizer que o quê? Jonas, ele morreu. E a desobediência, ela é um pecado, amém? Amém? A desobediência, ela é um pecado. E a Bíblia diz, Paulo diz lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Jonas estava em desobediência. Jonas estava em pecado. E o que o pecado leva? A morte. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não cumprimos aquilo que Deus nos mandou, quando nós resolvemos, decidimos a não obedecer a Deus, essa nossa desobediência, se não for arrependida, ela nos leva à morte. Veja o que aconteceu com Eva, Adão e Eva. Deus falou, não coma do fruto, porque do dia que você comer, certamente você morrerá. E o que aconteceu? Ela comeu do fruto e morreu naquela hora? Não. Espiritualmente, morreu na hora. Mas fisicamente, levou um tempo, mas ela morreu. A desobediência, não necessariamente você vai morrer fisicamente na hora. Desobedeci, morri. Mas espiritualmente, o tempo que você passa em desobediência, você vai chegar a um caminho. Não tem outro lugar, não tem outro caminho. O caminho da desobediência é a morte. Se você não se arrepender, é a morte. E como eu disse, nesse desejo de se esconder de Deus, as pessoas ao nosso redor são prejudicadas e nós também somos prejudicados. Nós também pagamos pelo nosso erro, pela nossa desobediência. Que nós possamos fazer diferente de Jonas. Obedecer a Deus e seguir aquilo que Ele mandou. Mesmo que seja contra aquilo que a gente quer. Porque o que Jonas queria? Que aquele povo pudesse morrer. Era o desejo dele. Esse povo tem que morrer. Eu quero que eles morram. Mas Deus não queria isso. Deus queria que eles pudessem ser salvos. Que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. Mesmo que for contra a sua vontade, faça. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? E por isso, Deus chama todos ao arrependimento. Todos. Aquela cidade, Deus ele manda Jonas para ir lá, e aquela cidade toda foi chamada ao arrependimento. E Ele nos chama para fazer parte disso, como eu já disse. Mesmo que você não faça da melhor maneira possível, a palavra pregada tem o poder e ela salva. Confere comigo aí, Jonas capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus ele chamou toda aquela cidade, todos, para o arrependimento. E Ele convidou Jonas para poder participar disso. Convocou Jonas para poder participar disso. E aí Jonas, ele resolve, na primeira vez ele não ouviu e foge, mas na segunda, agora não tinha como dizer não. Ele fala, beleza, então eu vou. Chega lá, o texto nos dá uma informação que para percorrer essa cidade, levaria 3 dias para ele percorrer. 3 dias de mensagem, que ele deveria sair pelas ruas e pregando, daqui a 40 dias, Deus vai destruir esse lugar aqui, 40 dias. E ele andar durante 3 dias. Mas o que ele fez? Em 1 dia só. Em 1 dia ele saiu,
40 dias aí, Deus vai destruir tudo. Beleza? Ouviu? Ouviu? 40 dias, 40 dias. Ouviu? 40, 40. Entendeu? 40. É isso aí. Vai acontecer. E pronto. Ele não deu muita importância para aquilo. Ele não fez como deveria fazer. Ele não colocou e não se empenhou por completo nessa mensagem. Mas ele fez. O versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus. Mesmo nessa mensagem que foi não feita da maneira correta, não foi feito com todo o empenho, com toda a dedicação, com toda a vontade, com todo o amor, mesmo assim, aquela palavra alcançou o coração daquelas pessoas. Obrigado, Washington. Mesmo assim, aquela palavra alcançou o coração daquelas pessoas. O que a gente consegue entender sobre isso? Que mesmo quando Deus nos chama, e a gente vai e faz de qualquer jeito, faz mais ou menos, faz não com tanto empenho, não com tanta vontade, sabe, eu vou fazer para o pastor não ficar falando muito, eu vou fazer porque, não tem ninguém para fazer, então eu vou lá, eu faço. Sabe quando você faz daquele jeito mais ou menos, vai empurrando com a barriga? Não é assim que Deus quer. Mas graças a Deus que essa palavra não é nossa, amém? Amém, irmãos? Graças a Deus que essa palavra não é nossa, a palavra vem de Deus. E quando a palavra vem de Deus, ela penetra o coração do homem e atinge aquilo que tem que atingir. E muda o coração das pessoas. Mesmo que aquele que está falando não está fazendo direito, não está fazendo conforme deveria ser feito, mas a palavra ela é viva, amém? E quando ela cai em um terreno fértil, num coração pronto, sedento para ouvir, ela dá fruto e cresce, e aquela pessoa é salva. Bruno, então tudo bem, então pelo que eu entendi o que você está dizendo, eu posso fazer de qualquer jeito, que como é de Deus mesmo, vai acontecer, né? Não. Não é isso que Deus quer. Jonas foi uma exceção, não é a regra. A história de Jonas é uma exceção, não é uma regra. Deus não vai atrás de todas as pessoas da forma como Ele fez com Jonas. Deus chamou Jonas, Jonas disse não e ele fugiu, Deus foi atrás, buscou, jogou ele no mar, trouxe na baleia, trouxe de volta e agora você vai lá e fala. Não é com todo mundo que Deus faz assim. Deus pode te chamar e você dizer não. E está tudo bem. Você vai responder a Ele depois sobre isso. Não necessariamente Deus vai atrás de você da mesma forma como Ele fez com Jonas. Jonas, ele é a exceção e não a regra. Quando Deus ele chama de novo Jonas e dá a palavra para Jonas, para que Jonas pudesse pregar, e Jonas fez da forma que fez, não necessariamente se você fizer de qualquer jeito, fizer desleixadamente, fizer com má vontade, Deus vai agir através de você. Porque Jonas é a exceção e não a regra. Qual é a regra? Fazer de todo o coração, fazer com vontade, fazer porque você ama a Deus, fazer por prazer de estar na presença de Deus e querer participar da missão de Deus. Essa é a regra, é isso que Deus espera de nós. Deus não espera que a gente faça de qualquer jeito, porque a palavra é dele mesmo e vai acontecer. Não, Ele busca em nós verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? E aí aquele povo, ele realmente se arrepende dos seus pecados. Eles ouvem aquela palavra e falam, meu Deus, vamos se arrepender. E todo mundo se arrepende, de verdade. Foi um arrependimento genuíno. E no capítulo 3, versículo 10, diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus ele falou, se em 40 dias vocês não se arrependerem, eu vou destruir essa cidade. No primeiro dia eles se arrependeram. A palavra tocou, mexeu, caiu em terra fértil.
glória a Deus, todo mundo se arrependeu. E aí Deus falou o quê? Bom, não vou fazer mais aquilo. Se vocês se arrependeram, foi de coração, não vou mais destruir essa cidade. E aí Jonas, capítulo 4, eu acho que é o melhor de Jonas, desse livro de Jonas. Capítulo 4 mostra a indignação de Jonas através disso. E aí o último ponto que eu quero dizer é uma pergunta na realidade. Você conhece o seu Deus? Quantos aqui conhecem a Deus? Amém? Conhece o Deus que vocês servem? O Deus que nós servimos? Jonas, ele conhecia o Deus dele. Quando aquelas pessoas perguntaram para Jonas, quem é você? Eu sou hebreu, do Deus de Israel, criador dos céus e da terra. Ele sabia quem era Deus. Quando ele foge da presença de Deus, é porque ele sabia que se aquelas pessoas se arrependessem, como de fato aconteceu, Deus iria perdoá-los e não iria destruir. Jonas, ele conhecia Deus. Foi por isso que ele fugiu de Deus. Jonas, ele conhecia Deus e foi por isso que ele resolveu fugir de Deus. Mas existe uma diferença entre conhecer e conhecer de verdade. E a gente já vai falar um pouco sobre isso. Leia comigo o capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando ele vê que o povo se arrependeu, e Deus também se arrependeu e não vai mais destruir aquele lugar. Versículo 1 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele ficou descontente e ficou bravo. Se enfureceu porque aquele povo se arrependeu. Presta atenção. Ele orou ao Senhor. Além de estar descontente e enfurecido, ele resolve botar para fora. Agora eu vou falar. E o que ele disse? Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Foi por isso, ele falando, Deus, eu falei para você, por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é muito misericordioso, muito paciente, e que o Senhor ia se arrepender. O Senhor não ia fazer o que eu quero, o que eu gostaria que fizesse. O que eu gostaria que tivesse sido feito, o Senhor não vai fazer. Versículo 3, agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha o ápice que chega Jonas. O descontentamento dele era tão grande que ele preferia morrer do que continuar vivendo na presença de um Deus que é misericordioso. E aí eu venho te perguntar, você conhece o seu Deus? O seu Deus não é a sua imagem e a sua semelhança. Porque nós temos nós temos a mania de criar um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Jonas fez exatamente isso. O Deus que ele queria era o Deus que pudesse destruir os seus inimigos. O Deus que ele queria era que ele pudesse, o Deus ir lá e destruir aquele povo que fez mal ao povo dele. Deus vai lá e agora paga mal com mal. Queima todo mundo, manda todo mundo para o inferno. É isso que eu quero. Jonas construiu no coração dele um Deus à sua própria imagem, à sua própria semelhança. A gente já falou sobre isso na EBD, que quando a gente constrói um Deus à nossa própria imagem, à nossa própria semelhança, não é o nosso Deus de verdade, não é o nosso Deus de Israel, não é o nosso único Deus verdadeiro. Porque você sabe quem é o seu Deus? O seu Deus é aquele Deus que criou os céus e a terra. Amém? O seu Deus é aquele que fez o povo de Israel passar pelo mar vermelho com o pé seco. Amém? O seu Deus é um Deus de amor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
O seu Deus é um Deus que ama e entrega o seu Filho por amor, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, o que acabou de acontecer na história de Jonas, para que todos aqueles que crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que transforma água em vinho, é um Deus que cura cegos, que curou uma mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos, que curou aleijados, que ressuscitou mortos, ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou Lázaro. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus paciente, Ele é um Deus que cuida de nós. Ele não veio, e a mensagem dele não é essa mensagem que nós deveríamos pregar, de condenação. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Aqueles que não creem, já estão condenados. Deus, ele veio para salvar. Mas o que a gente faz? Quando nós temos um inimigo, quando nós temos alguém que a gente não gosta, o que nós fazemos? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Ele está dirigindo aquele carro, quando Ele virar a esquina, que o carro possa bater no poste, Ele possa morrer ali agora. Vai Deus, vai derrubando, tira todos os parafusos da roda, e o carro tropece e caia e vire. Não é isso que a gente faz? Não faz isso daí não? Não faz isso não? Isso daí é macumba gospel, isso daí não é coisa de crente não, gente. Isso daí não existe não. Nós não fomos chamados para fazer orações imprecatórias, para que Deus possa pesar a mão sobre alguém, para que Deus possa destruir as pessoas, para que Deus possa trazer o mal sobre o outro. Nós fomos chamados para amar os nossos inimigos. Jesus disse isso. Não é para vocês amarem só os seus amigos, porque que diferença faz? Isso daí até os fariseus fazem, Jesus fala isso. Mas amem os seus inimigos. É para isso que nós fomos chamados. Olha a diferença. Jonas foi chamado para amar os seus inimigos, amar aquele povo de Nínive, pregar o evangelho. A maior forma de amor que nós podemos demonstrar a outra pessoa é pregar o evangelho, é mostrar o caminho da salvação, é falar: gente, olha aqui, você está perdido, você está cego, olha para esse lugar aqui. Jesus ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. Creia nele e você será salvo. Esse é o maior demonstração de amor que nós podemos fazer para as outras pessoas. Mesmo aquelas pessoas que a gente não gosta, mesmo aquelas pessoas que fizeram mal para você, mesmo aquelas pessoas que tentam te prejudicar de todas as maneiras, lá no trabalho, na escola, em qualquer lugar que você esteja, mesmo essas pessoas, você deve amar, porque Jesus nos falou, Jesus nos mandou fazer isso. E domingo de manhã eu estava conversando com o Luiz, e aí no meio da conversa eu peguei e falei para ele assim: cara, Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Jesus é o nosso maior exemplo. E o que ele fez quando os inimigos dele estavam querendo, tinham acabado de bater nele, crucificar, cuspir nele e fazer todo tipo de coisa, e ele estava lá crucificado para morrer. A oração de Jesus na cruz foi o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele orou: Deus, caia fogo do céu e queima todos eles aqui agora. Aqueles caras tinham acabado de bater nele, tinham acabado de crucificar, tinham acabado de colocar a coroa de espinhos na cabeça, tinham arrancado a roupa dele, rasgado, tinham feito uma arruaça com ele. Mesmo assim, Jesus, ele olha com olhos de amor e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para amar, não para condenar. Nós somos chamados para levar o evangelho para toda criatura, não só para aquelas pessoas que a gente gosta, mas para todos. Amém? Continuando o texto, versículo 4 diz assim: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria?
que ele estava bravo, queria morrer. Você tem razão para essa fúria? Versículo 5, Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. De novo, Jonas foge da presença de Deus. Ele expõe toda a sua raiva. Deus, ele chega para ele, você tem razão para isso? Jonas, ele vira e vai embora. Não responde a Deus. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas, ele, depois de falar aquilo para Deus, ele vai num lugar, num monte, e fica olhando para a cidade. Ele ainda tinha uma pequena esperança de que Deus pudesse destruir aquela cidade. Então eu vou sentar aqui e vou ver o que vai acontecer. Vai que Deus muda de ideia de novo. Então eu vou sentar aqui e vou esperar. O tempo passou, não aconteceu, ele acaba dormindo. Quando ele acorda, o sol está queimando a cabeça dele, e aí eu prefiro morrer do que continuar vivendo desse jeito. E aí no versículo 9, Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? De novo, Deus pergunta a Jonas, e aí agora ele responde, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. 3 vezes ele pediu para morrer. Você tem noção disso? 3 vezes a pessoa pediu para morrer, porque Deus foi amoroso e misericordioso com seus inimigos. Aí Deus disse no versículo 10, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus está falando, cara, você está irritado aí por causa dessa planta, mas você não fez nada para essa planta. Você não plantou, você não regou, você não fez nada. Você está bravo porque ela morreu. Eu não deveria ter pena dessas pessoas que eu mesmo criei, que eu mesmo plantei, que eu mesmo fiz, que eu mesmo amo essas pessoas. Eu não deveria ter pena dessas pessoas que não conseguem diferenciar entre direita e esquerda. Quer dizer, essas pessoas estão tão perdidas. Você não acha que essas pessoas, eu deveria ter pena, ter misericórdia dessas pessoas? As pessoas que estão ao nosso redor estão como essas pessoas de Nínive. Não sabe distinguir a direita da esquerda, não consegue saber nada, estão perdidos, estão cegos, não sabem para onde ir, e você está ali do lado daquela pessoa e não fala nada, porque você tem uma raiva daquela pessoa, porque você tem um rancor daquela pessoa, porque um dia aquela pessoa virou a cara para você e você não gostou, e você guarda aquilo para sempre, e não vai falar daquilo que pode trazer esperança para aquela pessoa. E aquela pessoa está perdida, aquela pessoa está cega, aquela pessoa está, e mesmo assim nós não temos misericórdia dessas pessoas. A mesma misericórdia que Deus teve com a nossa vida, Ele também quer ter com aquela pessoa que às vezes você não gosta. Mas a gente, eu e você, nós nos achamos muito bom. Não, eu não sou como aquela pessoa. Eu não sou, não. Deus, tudo bem, eu sou pecador, tá legal, mas aquela pessoa, eu nunca faria o que aquela pessoa fez. Eu nunca falaria o que aquela pessoa falou. Então, ela não merece isso daqui não. Ela merece queimar no fogo do inferno e ficar lá para sempre. A gente precisa entender isso. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Não tome as suas atitudes como Jonas fez. Não tente fugir daquilo que Deus colocou para você fazer. Porque você vai prejudicar os outros, vai prejudicar você mesmo, você estará em pecado.
E o salário do pecado é a morte. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Não faça empurrando com a barriga. Faça com zelo, com prazer, com amor, com toda a dedicação possível. E mesmo que Deus faça algo que você não gostaria que Deus fizesse, se alegre em Deus, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Como eu disse, Deus ele é um Deus missional e Ele está em missão. Deus está em missão. Nós precisamos fazer parte dessa missão. Nós precisamos ajudar, nós somos os arautos de Deus, nós somos aqueles que levam as boas novas para as pessoas. E é para todas as pessoas, não só para os nossos amigos. Jonas, ele queria que aquele povo todo morresse. A gente não pode ser assim. O final do texto acaba exatamente assim, sem um final. A gente não sabe se Jonas, poxa, é verdade, né? Eu estou sendo um grande de um babaca, então eu vou, me perdoa aí Deus, e eu vou mudar tudo. A gente não sabe. Ou ele continuou bravo para sempre e acabou assim, não acredito, não quero isso e pronto, acabou. E eu acho que o autor, quando ele escreveu esse texto, quando ele escreveu esse livro, a intenção dele foi exatamente essa. Eu não vou dar um final, para que a gente possa fazer diferente de Jonas. Se nós estamos da mesma forma que Jonas, hoje é o dia e o momento certo para que a gente possa se arrepender. Se você está fugindo de Deus, hoje é a noite de você se arrepender. Não adianta fugir de Deus. Deus está em todos os lugares e Ele está vendo tudo. Não adianta. Você só está se enganando. Está só atrapalhando os outros, atrapalhando a você mesmo, porque aí você está em pecado e o pecado vai te levar à morte. Não faça como Jonas. Mude as coisas. Tenha um final diferente. Haja diferente. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. E aí eu disse para vocês que há diferença entre conhecer e conhecer de verdade. Jonas ele conhecia, a gente falou várias vezes aqui que Jonas conhecia Deus. Mas não conhecia como Jó conhecia. Porque Jó também conhecia como Jonas conhecia. E aí chega no final do texto, do livro, Jó ele fala assim, olha, antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É desse jeito que nós devemos conhecer a Deus. Com os nossos olhos fixos nele. Olhando para Jesus, para que a gente possa ser parecido com Ele, se tornar a imagem e semelhança dEle, e não que Deus se torne a nossa própria imagem e semelhança. Conhecer a Deus de verdade é saber que Ele é um Deus de amor e quer salvar a todos. Amém? Você pode ficar de pé?